Olá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Carmélia Menezes, faço parte da equipe da coordenação pedagógica do Instituto Brasil Solidário. E hoje a gente está iniciando mais um Diálogos IBS. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância da leitura, do livro e da literatura nesse tempo de isolamento social. Hoje, para o nosso bate-papo, então, a gente vai conversar um pouquinho com a Zenaide Campos, né, que é voluntária, formadora do IBS na área da literatura. E também temos uma convidada, a Gorete Albuquerque, né, que é muitas coisas. Ela é pedagoga, narradora oral, gestora cultural. Atualmente, ela está atuando na coordenação, deixa eu pescar porque o nome é grande, tá? Na coordenadoria do livro, leitura, literatura e bibliotecas da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Ela coordenou a 13ª Bienal do Livro, no ano passado, em 2019, e também foi co-curadora, tá certo? Então, desde já agradeço, Gorete, por ter aceitado o nosso convite. Quero dizer também a todos que estão entrando agora que sejam bem-vindos, tá certo? Que aproveitem bastante o nosso diálogo, tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Mas antes eu queria só fazer uns combinados, tá certo? Queria pedir para as pessoas deixarem os microfones desligados, tá bom? Porque a gente evita qualquer ruído, qualquer falha na comunicação. Se quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha, porque aí a gente vê que quer fazer alguma pergunta, que quer interagir, ou então tem um chat lá embaixo, também pode escrever alguma perguntinha, tá certo? Tenho certeza que vai ser bem gostoso o momento, todo mundo vai querer participar. E ao final a gente pode abrir, né, para mais perguntas e para fazer um bate-papo bem legal, tá certo? Então, para começar aqui a nossa conversa, eu queria pedir para a Gorete falar um pouquinho para a gente dessa experiência dela, né, com os livros, com a leitura, com a literatura, né, o que foi que fez ela se encontrar com a literatura e ela se tornar assim uma militante tão aguerrida na área, né? Queria que ela falasse um pouquinho, e Gorete, fica à vontade, tá certo? Então, eu quero agradecer o convite, né, dar as boas-vindas e uma boa tarde para todo mundo. Espero que esse tempo que a gente tem aqui juntos seja um tempo que vocês saiam com muita vontade de pegar um livro, mesmo quem diz, eu não gosto muito de ler, que saia daqui com vontade de ler um livro, né? Então, assim, para começar, a pergunta da Carmélia me remete à minha infância. Eu era uma criança muito tímida, absurdamente tímida. Eu lembro que a minha mãe relata, que eu era tão tímida que ela perguntou ao pediatra, acho que era um período que não tinha muito essa coisa do psicólogo, né? Vai levar o filho para o psicólogo para saber por que é tão tímida. E o pediatra receitou fotografia. Então, meus pais compraram uma câmera e eles me fotografavam muito. Quase todas as fotos eu apareço assim, colocando a mão no rosto ou virando o rosto. E realmente não foi a fotografia, mas foi a literatura quem me deu um lugar de muito conforto, né, desde a infância. Então, eu pude experimentar muitos outros universos, muitos outros mundos, por meio dessa literatura. Era um lugar onde eu me sentia muito confortável. Eu tive a sorte de viver na casa com uma família que gosta de livros, que tinha uma condição socioeconômica que permitia presentear os filhos com livros e que valorizava isso, principalmente, né? Porque nem sempre a condição socioeconômica é garantia de que o livro, a leitura, a literatura seja valorizada como uma das possibilidades aí que se tem de ócio, de contemplação, de experiência estética, né? Então, eu tive também a sorte de ter uma mãe que gosta muito de contar histórias e que gosta muito de ler também, então ela lia para os filhos, né? Eu tenho essa memória dessa voz que era uma voz, é uma coisa que eu quero falar aqui nessa nossa conversa, uma voz que acalentava os filhos, né? Para dormir, ela nos lia e contava histórias. Então, quando eu me tornei professora,
Eu me tornei professora muito jovem. Assim que eu terminei o ensino médio, ainda no ensino médio, eu tinha uma determinação muito clara de que eu queria trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo. E eu meus pais me deixavam na porta do colégio, eu descobri que a UFC tinha alguns cursos gratuitos na pedagogia e na letras, abertos, né, para a comunidade, os cursos de extensão. E eu comecei a fazer uns cursos de literatura, de formação de leitores. Não façam isso se tiver alguém assistindo que vai fazer o Enem, não façam isso, mas eu saía do colégio e ia para a UFC, porque eu queria ter um currículo mínimo para poder ir trabalhar numa escola. Era, na época, a escola que o meu irmão estudava e que eu considerava uma escola muito progressista e queria ter a experiência de ensinar nessa escola. E então eu fiz isso, eu consegui um estágio e comecei a trabalhar lá ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade. Eu era muito inexperiente, obviamente, e eu tinha certeza de uma única coisa, era que se eu não conseguisse fazer mais nada, contar histórias para os meus alunos era algo que daria muito certo. Ler histórias para eles era também algo que daria muito certo, porque eu trazia comigo essa memória afetiva de que as histórias, de alguma forma, eu não sabia muito porquê nem como, as histórias, elas criavam uma liga, elas criavam um vínculo entre eu e os meus irmãos, né? A minha mãe fazia uma coisa que era interessante, digo que ela copiava Sherazade, só que ela dizia, atenção, cenas dos próximos capítulos. E deixava num ponto da história que no dia seguinte, quando ela nos convidava, a gente queria ir deitar para ouvir o restante da história. Então, a gente passava o dia tentando descobrir como essa história ia terminar, o que ia acontecer no próximo, né, no próximo momento e tudo. Se o Alibaba ia ser descoberto ou ele não seria descoberto, aí que estava dentro daqueles potes gigantescos da história do Alibaba e os 40 ladrões. E então era sempre assim. Todas as noites, invariavelmente, a gente tinha histórias. E eu tinha essa certeza. Depois, um pouco mais na frente, já com um grupo de crianças de alfabetização, eu lembro que eu propus para eles, tentando criar um momento de uma escrita com um contexto de sentido, né? Eu propunha que eles escrevessem numa ficha o que você achou do livro. Um deles era bibliotecário, alugava o livro e os colegas, e eles diziam. E todos os dias os meninos escreviam assim, gostei, gostei. Eu falava, nossa, gostei. Como é que eu faço para que eles falem sobre os livros? Nós adultos, quando lemos um livro, e a gente faz parte de uma comunidade leitora, né? A gente conhece quem são os amigos que também gostam de ler, a gente quer comentar o livro. E a gente comenta passagens, a gente comenta personagens, a gente comenta desfechos que o autor deu para uma determinada situação, se a gente gostou ou não gostou. Mas eu não sabia como é que você fazia isso com criança, né? Como formadora também eu não sabia como se fazia isso. E aí, então, eu tomei uma grande decisão, baseada na minha grande sabedoria pedagógica naquele momento, e eu disse, olha, está proibido escrever gostei. Não, era legal que eles escreviam, legal, legal. E eu disse, está proibido escrever legal. E aí, então, eles escreveram bacana. Então, assim, eu gosto de contar essa história para dizer que eu sabia muito pouco sobre esse universo, né? Eu sabia que eu gostava muito de ler, mas eu sabia muito pouco. E foi essa situação, que foi uma situação problema para mim, dentro, né, do meu contexto como professora, que me levou a tentar descobrir como é que a gente aprende a gostar de ler e como é que a gente ajuda outras pessoas a gostarem de ler. E isso acabou me levando aí para esse universo do livro, da leitura. E quando a Carmélia diz, você que se tornou uma militante, né, desse universo do livro e leitura, é porque hoje eu entendo o livro, a leitura e a literatura como direito, né? Tanto quanto qualquer outro direito, porque isso é uma condição que te coloca socialmente num outro lugar também, para se situar frente ao mundo, para significar esse mundo, para se significar,
né? A literatura tem um lugar enorme aí nessa construção da subjetividade. E eu passei por vários lugares, entre eles, né, o SESC, que foi um lugar marcante para mim, pela oportunidade de uma série de experiências como formadora de formadores de leitores, né, no campo literário. E todo mundo se conhece, então você vai circulando por vários lugares e isso acabou hoje me trazendo para a gestão na Secretaria da Cultura, no campo do livro e leitura. Eu acredito que tem tanto o conhecimento que eu fui construindo ao longo do tempo, quanto tem algo que é um diferencial enorme, que é uma paixão grande, né, por livro e leitura, pelo que eu sei que o livro e a leitura e a literatura fizeram em mim, e também com outros grupos com quem eu trabalhei, né? Eu acho que é esse aí um pouquinho do meu percurso. Acho que é isso que me coloca, né, na condição desse trabalho com outros colegas, professores, e mesmo em espaços que não são de educação formal, como eu faço hoje, né, trabalhos de formação de leitores com mães, com mulheres, em comunidades, em instituições, em fundações, e é um trabalho que eu gosto muito, né? Tive a oportunidade também de, no momento de implantação do PAIC, trabalhar junto com mais 2 pessoas na coordenação da implantação do eixo de literatura e formação de leitores, e eram 430 professores de todo o estado do Ceará, da educação para a infância, e foi uma experiência também incrível, né? Poder falar para tantas pessoas de tantos universos diferentes, né? Tantos contextos diferentes, sobre como é que a gente pode ajudar outras pessoas a ler. Gorete, a gente sabe que a leitura ela é formada por amplas linguagens, né? Então a gente estimula muito no nosso instituto a leitura literária, ou seja, pelo livro, mas a gente estimula também a leitura pelas artes visuais, que seriam fotos, filmes, e até pela música, né? Agora, a tua fala no começo, ela me trouxe uma lembrança muito interessante da minha infância. Eu tive muito contato com a minha avó. Minha avó era uma contadora de histórias, mas histórias orais. E aí minha pergunta é, enquanto política pública, o que é mais importante? Dar o livro, montar o espaço ou saber contar uma história independentemente de ter um livro na mão? Ou os 3 assuntos se confundem o tempo inteiro porque ele vai cair em habilidades daquele contador. E é muito interessante o momento que a gente tem vivido também no isolamento, porque eu tenho contado muitas histórias aqui, principalmente para os nossos filhos, mas não necessariamente com um livro na mão, mas muitas são inspiradas em coisas que eu leio, ou que eu assisto, ou que eu ouço. E então, isso me fez agora essa inquietação da visão da política pública, o que é mais importante, ou os 3 são importantes e tem que ter pesos iguais? É uma ótima pergunta, né? A política pública ela é um tecido só, é um tecido único, né? A política pública no Brasil atualmente ela está pautada no Plano Nacional do Livre Leitura, né? E esse Plano Nacional que foi construído num contexto de abertura democrática, em que o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas passam a ter uma importância dentro das políticas do governo, entendida como parte do desenvolvimento humano, como algo extremamente necessário, né, a ponto de ganhar um plano nacional, né, um plano que vai aí orientar os planos dos estados e municípios. Ele traz vários elos dessa cadeia, né? Então, tanto é importante que a gente constitua espaços, tanto que no período do plano, uma das metas era que nenhum município do Brasil deixasse de ter biblioteca. E o Ceará, por exemplo, zerou isso, né? Todos os municípios do estado do Ceará têm bibliotecas, né? E o Brasil chegou longe nessa meta, né? Eu não sei como é que está hoje, porque a gente precisa continuamente fazer essas atualizações, esses cadastramentos, e no momento atual, só com uma secretaria, né, dentro de um contexto de desestímulo à cultura,
é complicado a gente entender como cada município agora está lidando com isso, né? Mas um dos aspectos é esse, de garantir um espaço. Mas esse espaço precisa ter acervo. Então, é extremamente importante que você tenha acervo e um acervo de qualidade. Mas o acervo sozinho e o espaço só não fazem nada. A gente tem um outro elo aí dessa cadeia que são os mediadores. E quando a gente fala de mediadores, a gente fala de pessoas que são um pouco mais experientes e que se debruçam sobre esse campo do livro, da leitura, da literatura, e que estão ali para fazer essa ponte entre o leitor e o livro. E então vale tanto o livro, né, em qualquer dos seus formatos, né, esse livro físico que a gente pega, que tem um cheiro, e quanto o livro hoje não é rider, ou então essa voz, e aí eu acho que é muito legal a gente situar isso no contexto da pandemia. Agora foi ótimo que você tenha contado como vem fazendo e trazendo essa memória da tua avó, porque o contar histórias também é fundamental, né? O suporte é o outro, é essa voz que tem um corpo e que está ali próximo a você. Quando a gente pensa, por exemplo, no contexto da pandemia, a gente pensa que nós vivíamos dentro de uma rotina, dentro de um cotidiano que estava organizado de uma outra forma, né? O ser humano ele precisa de referências para ter estabilidade emocional, para ter saúde mental. A gente precisa de algumas referências e por isso a gente cria rotinas. E dentro dessa rotina, ninguém passa 24 horas por dia juntos. Nenhuma família passa 24 horas do dia junto. De repente, acontece a pandemia e obriga a gente a criar um outro estilo de vida, uma outra forma de organização, inclusive para o trabalho, mas também uma forma de interação familiar muito intensa, que nós não estávamos acostumados com isso. Então, dentro desse contexto, você tem que dar conta do trabalho e tem que também dar conta de uma outra dimensão, que não é a dimensão do racional, que é algo do campo da dimensão mais simbólica, e que quem ajuda a gente a dar conta disso, porque a gente precisa manter a saúde mental diante de um quadro que a gente tem que lembrar que é um quadro de medo, as pessoas estão dentro dessa situação de confinamento, numa interação muito mais intensa e com medo da incerteza, né? A gente está vivendo um momento de incerteza generalizada. A gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia, a gente não sabe quanto tempo se encontra uma cura, uma vacina, alguma coisa desse tipo. E daí a gente precisa manter as nossas atividades laborais, que está ali dentro de um campo, dentro de um universo mais racional, mas a gente precisa manter a nossa saúde mental, e o que dá conta disso é algo que está num campo mais da metáfora, que está num campo mais simbólico, que são todas essas linguagens que você mencionou, né? É o cinema, é a música, é a literatura, e aí vale tanto a literatura oral quanto a literatura escrita. E a literatura oral, ela tem algo que é fundamental, que é esse permitir o olho no olho, né? O olhar para o outro enquanto você narra. E isso entre pais e filhos, ou entre cuidadores e as crianças que estão sob o seu cuidado, é fundamental. As crianças muito pequenas, elas são introduzidas, por exemplo, no mundo, né, pela nossa voz. Elas são introduzidas, elas são mergulhadas nesse mundo da linguagem, e é a linguagem que vai ajudando a gente a se humanizar e a significar o mundo por meio da fala do outro e por meio desse outro que também, além de falar significando as coisas, né? Ah, você vai tomar banho, agora vai comer, nossa, parece que essa comida está gostosa, não, essa cara de quem não gostou da comida. Ela também é a voz que canta as primeiras músicas, é a voz que conta as primeiras histórias. Então, mesmo quando a gente vai para o livro lido, essa voz é conhecida. É uma voz de alguém que me transmite segurança.
Então, ela é fundamental também. Às vezes, quando as crianças começam a ler, elas aprendem a ler, os adultos param de ler histórias para elas. E a gente não tem que fazer isso, a gente não faz isso nem entre adultos. É tão gostoso você chegar para alguém e dizer, deixa eu ler um poema para você, né? Deixa eu ler um trecho de um conto que eu gostei muito. E você ler para alguém, você escutar também é fundamental. Então, é isso que você falou, de lembrando da tua avó, você evoca uma memória afetiva, você diz, era bacana, era gostoso para mim, eu vou fazer com os meus filhos também. Né? Então, tem uma memória afetiva, tem vínculo que vai sendo estabelecido aí a partir desse universo de linguagem, né? O livro, a leitura, a literatura, seja oral, seja escrita, ela tem essa capacidade de criar esses vínculos, de fortalecer esses vínculos, né? É isso mesmo. E eu acho que é muito interessante isso que você colocou, porque realmente é um momento de aprendizado e que a gente pode aprender nesse ambiente familiar, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, a gente pode, obviamente, usar as tecnologias e ir atrás de alguma coisa que me adicione, mas a nossa própria família, essa interação, nesse momento pode ser fundamental na questão da contação de história. E outro ponto é que a gente pode mudar. Então, você mesma colocou como era tímida e à medida que você cresce, que você amadurece, você pode ir moldando e você pode sim se tornando um belíssimo contador ou uma contadora de história a partir da experiência, da tentativa, do aprendizado, do erro. E eu queria abrir aqui, né, para tantas pessoas participando, para que apresentasse primeiro um pouquinho mais do universo do Instituto para você. Então, eu estou numa das bibliotecas que nós montamos aqui no estado do Ceará, Linda. na cidade de Cascavel. Nós trabalhamos dentro de um pilar Espaço, Gestão, Projeto em 8 áreas transversais, sendo o eixo do incentivo à leitura um deles. E aí, formação de professores para mediação, entrega e montagem de espaços e projetos, obviamente, para acompanhar, como é o caso do 30 Minutos pela Leitura, São João Literário, entre outras propostas que nós temos em temas transversais, mas que sempre combinam com a leitura. E aí eu queria abrir aqui o universo para o pessoal que está participando poder também interagir, fazer alguma pergunta. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, né, como temos dito nas nossas lives, todos que estão participando aqui desse momento, para poderem conversar um pouquinho também sobre esse fundamental assunto escolhido para essa semana importante, que é a questão da leitura. E assim, bacana, Gorete, né, toda a tua partilha da experiência com a gente. Mas eu queria te perguntar, né, ser bem enfático, mas o porquê contar, né, por que ler histórias nesse tempo de pandemia? Por que é tão importante essa ação nesse tempo exato que a gente está vivendo aqui? Sim, então, eu falei agora há pouco sobre ser um contexto que é um estado de exceção, porque é um contexto tenso, né? Ele é tenso tanto por causa da pandemia, quanto ele é tenso porque ele muda a nossa rotina, ele muda as nossas referências. E nós, seres humanos, nós somos tanto constituídos de racionalidade, quanto nós somos constituídos também dessa dimensão simbólica, né? Só a dimensão racional, se a gente fica bombardeado de informações sobre a pandemia o tempo inteiro, que é o que tem sido muito comum, as pessoas compartilhando muitas coisas, muitas informações, ou se a gente fica o tempo inteiro só nas informações mais instrumentais, mais do ponto de vista da razão, daquilo que é do nosso universo de trabalho, da nossa formação profissional. Se a gente está nessa leitura mais informativa o tempo inteiro, isso dá conta de uma das nossas dimensões, né, como seres humanos. A gente precisa disso, mas nós também carecemos dessa dimensão simbólica, né? O Alberto Mangel diz que nós somos os únicos no planeta que sabemos que existimos. E isso não é pouca coisa, porque a linguagem vai nos constituindo, vai ajudando a gente a atribuir sentido no mundo e vai ajudando a gente a significar esse mundo. Então,
desde que a gente nasce, a gente vai sendo inserido, vai sendo mergulhado no universo de linguagem, né? Seja ela a linguagem literária, sejam outras linguagens, né? Porque desde dos códigos mesmo do nosso corpo, o modo como senta, tudo isso é linguagem, né? Mas pensando no campo da literatura, a literatura permite que a gente visite muitos outros universos, e aí o Gontardo Caligari, que é um psicanalista, né? Ele diz algo que, na verdade, também já foi dito por outras pessoas, mas ele diz, olha, uma única vida é muito pouco para a gente viver tudo que é possível, né? Então, a literatura, ela nos permite viver muitas outras experiências. E dentro desse contexto da pandemia, em que nós estamos dentro de um universo limitado, a literatura é uma possibilidade de expansão desse universo. Ela convoca a nossa capacidade de imaginação, ela convoca aí e enriquece todo o nosso universo imaginário, e então ela garante a nossa saúde mental de alguma forma. Algo que outros tipos de leitura, que não são essa leitura literária, a leitura ficcional, né? Porque a leitura ficcional ela vai atuar nesse campo, no campo da nossa imaginação, no campo do simbólico, naquela nossa dimensão que muitas vezes não se dá conta com uma fala mais racional. Às vezes você ouve um conto, você ouve uma leitura literária e você não sabe exatamente o que aconteceu, mas uma fala, algo daquela história toca em algum lugar seu, que é um lugar muito profundo. E por isso a experiência literária ela é uma experiência única, ela é uma experiência para cada pessoa, é de uma forma, ainda que seja o mesmo livro que você está lendo. A Adélia Prado, que é uma poeta que eu gosto muito, ela tem um poema que chama A Rosa Mística. E nesse poema ela diz da primeira vez que ela tomou a consciência de uma forma. Ela fala que foi a primeira experiência estética que ela teve. Ela viu uma cesta de frutas na casa de uma pessoa. E aí ela diz, com medo de que aquela cesta de frutas se desmanchasse, algo que é tão bonito, né? E ela fala nesse mesmo poema que um tempo depois o pai dela morre. E então ela diz que descobre que escrever era uma possibilidade de tornar, né, para sempre viva tanto a cesta de frutas quanto o pai dela. E ela tem um outro poema no mesmo livro, O Pelicano, em que ela fala algo parecido também, num poema diferente, né? Ela diz, olha, tem algo nessa possibilidade de escrever, né, e de ler aquilo que é da dimensão literária, que coloca a gente numa dimensão que é diferente desse tempo agora. O tempo, por exemplo, né, quando a gente conta uma história, ou quando a gente ouve uma história, ele é um tempo que não existe. Quando alguém começa e diz, era uma vez, em algum lugar, aquilo já convoca na gente um outro estado, que é um estado diferente de presença daquele que a gente tem quando a gente está na dimensão mais racional. E não é que seja um tempo diferente, ele é um tempo que não existe. Ele não existe, né? Então, ler literatura nesse tempo é alimentar essa nossa dimensão, que é uma dimensão que vai nos possibilitar sair um pouco dessa angústia, né, da pandemia, da angústia do isolamento, da angústia de não ter mais uma rotina, para esse nosso universo aí mais subjetivo e que está no campo das metáforas, que está no campo aí da imaginação. Tem o Duarte Júnior, é um teórico que pensa sobre isso, né? Qual o lugar da arte, qual o lugar da razão, qual o lugar da arte na nossa cultura, e ele diz isso, olha, a gente precisa tanto dos conhecimentos da razão quanto dos conhecimentos do campo das linguagens artísticas, para que a gente consiga ser um ser humano mais inteiro, né? Então, assim, ouvindo
Luiz falar um pouco sobre o que é o trabalho, né, de vocês, a forma como vocês atuam, reforça o que eu falei sobre o Plano Nacional do Livre Leitura, porque vocês atuam fazendo tudo isso, a entrega da sala, do acervo, a formação dos mediadores, né, que é fundamental. Então, vocês estão bem alinhados e sem separar aí todos esses elos da cadeia que garantem a formação. Então, pessoal, sejam bem-vindos, né, novamente. A gente está dando continuidade ao primeiro momento que a gente realizou, certo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, participar, fica à vontade, tá bom? Tem alguém? Tiago, acho que Sejam todos gravando. bem-vindos, né? Muitas pessoas mudas, mas estão aí. Tiago de Petrolina, né? Zê, fala um pouquinho aí, apresenta o pessoal. Gorete, a gente falou muito Eu acho que da você lembra de literatura. todo mundo aí. Pronto, dá pra... Só me lembrei aqui de uma questão. A gente falou muito da literatura no contexto familiar, né? Dos pais com os filhos, dos avós. Tá certo que os professores eles estão distantes das crianças agora, né? Muitas escolas mandando atividades e tudo, mas assim, que seria mais ou menos que lição, que ensinamento, né? Esse tempo, a relação com a literatura, né? Estar um pouco mais perto, pode ajudar, por exemplo, os professores, né? No retorno às atividades com as crianças, nas escolas, né? De que maneira essa relação com a literatura pode contribuir. Tem uma coisa que eu não falei anteriormente, mas que eu acho que é fundamental a gente pensar, que nós temos diferentes contextos familiares e nós temos diferentes condições socioeconômicas também, né, das famílias que estão nesse contexto de isolamento, de quarentena. Nem todas as famílias, todas as pessoas têm a possibilidade de ficarem em isolamento. Entre as famílias que têm condição de ficar em isolamento, cada família tem sua forma de interação afetiva, de demonstração de afeto, e nem sempre, né, a gente está numa situação de desafio, nem sempre o livro, a leitura e a literatura fazem parte das formas de interação dessa família. Os momentos de ler para um filho são momentos de fortalecimento de vínculo muito fortes. Então, eu vejo como uma oportunidade para que isso seja desenvolvida. Mas nem todas as pessoas gostam de ler, e nem em todas as famílias. Por quê? Ler e gostar de ler é algo que a gente aprende no âmbito da nossa cultura. Nem todas as pessoas têm essa possibilidade ou têm essa oportunidade de aprenderem ou de desenvolverem esse prazer pelo livro, pela leitura e pela literatura. Então, é um desafio. Tem que ser uma decisão, porque essa decisão, de alguma forma, ela vai convocar em você algo que você não tinha ainda. Você diz, olha só, a gente está aqui junto, o que nós vamos fazer juntos, né? Quero colocar isso antes de responder de uma forma mais direta como é que esse momento, essa relação com a escola, né? Eu estou pensando primeiro nas famílias, porque acho que as famílias já estão vivendo um desafio enorme de estarem 24 horas por dia juntas. Tem alguns microfones ligados. Isso, era isso que eu ia lembrar. Por favor, vamos manter os microfones desligados. Aí, quando quiser falar, habilita, né? Eu acho que o da Graça tá ligado.
Graça Coelho. Graça Coelho, querida. Beijo. Vou desligar. Tá bom. Beijo. Só o microfone. Sim. Tá. Não Então, saia, não. Tá joia. tentando responder a provocação da Carmélia, né, sobre como é que nessa situação de quarentena pode ser esse processo, a volta das crianças. Na verdade, assim, o que me preocupa muito é que algumas escolas têm trabalhado, e eu sei disso porque eu tenho crianças de idade diferente na família, né, e até adolescente, têm mantido uma rotina de tarefas, né, de atribuição de tarefas que vão ser feitas em casa. E eu tenho um pensamento muito particular sobre isso. Eu acho que a maior ajuda que a escola poderia dar nesse momento é de pensar estratégias de fortalecimento dessas interações e desses vínculos. Graça, tem no teu canto esquerdo, tem um desenho de um microfone e tem a palavra mute. Aí você clica nele e vai ver o microfone cortado. Aí você corta o som do microfone. Deu certo, eu acho. Então, eu acredito que o maior papel nesse momento que as escolas poderiam fazer era de pensar estratégias de fortalecimento desses vínculos familiares, né, por meio dessas linguagens que são as linguagens do campo da arte, né, seja a literatura oral ou escrita, seja a música, filmes, e a gente tem hoje disponibilizados muitas plataformas, mas eu volto a dizer que a criança ou o adolescente ou o jovem, enfim, que puder ter a possibilidade de uma interação mais próxima e mais olho no olho com os familiares, tem um ganho enorme. As plataformas hoje, elas estão servindo para juntar mundos, né? A gente viu aí, tem alguém de Petrolina que está aqui conversando agora, e tem sido extremamente importante para que a gente possa aguentar esse período da quarentena, né? Fundamental. Inclusive como meio de veiculação também do trabalho de vários artistas, né? Que tem muita gente fazendo leitura literária nas plataformas, né? Seja Instagram, seja Zoom, seja YouTube. A gente tem muita gente usando esse recurso. Tem sido aí um meio fundamental para que a gente consiga manter a nossa experiência de fruição, né? A nossa experiência de sair do nosso cotidiano e poder mergulhar aí em todo esse universo que a arte nos permite. Acho que a escola poderia estar muito de mão dadas, pensando menos nos conteúdos formais, escolares, porque é um momento de suspensão, né, desse cotidiano, convocando um esforço enorme que a gente mantenha a nossa saúde mental, mantenha algumas das nossas atividades laborais com tranquilidade, mas com uma convivência intensa. Então, eu penso que esse seria o grande papel da escola. É muito interessante, viu, Gorete? E eu acho que esse momento, inclusive, você falou muito de fortalecer essas relações, né? E a gente acredita muito nisso, porque também empurrar os meninos só para a tecnologia, tipo, cada um isolado, não faz sentido. E eu moro em condomínio, eu tenho percebido isso, né? Que a gente já está há 30 dias em isolamento, tá? Aqui, no estado do Ceará, né? Então, eu já vejo pessoas que se esgotaram. Talvez os primeiros 15 dias, 20 dias, que legal, vou ver tudo que eu quero, vou ficar no jogo, vou ficar no game, vou ficar os quantos filmes eu quiser. Meio que já deu. Então, é interessante esse momento também, porque aproveitar essas ferramentas, esses instrumentos, mas para trazer o diálogo agora de volta. Então, passou a euforia do eu posso fazer o que eu quero com a tecnologia, para o que podemos juntos construir. Como é que a gente pode usar isso para fomentar um diálogo, né?
Eu acho muito, Isso. muito bacana o que você acabou de colocar, e é exatamente essa linha que a gente tem trazido também no Diálogos. A ideia é promover conteúdo de qualidade, mas principalmente o debate, principalmente em família, entre as pessoas que estão no isolamento, aquelas que, no caso, não estão podendo ter uma vida como tinha até um tempo atrás. Ele está desligado. Se não tiver alguém querendo fazer Pronto, alguma voltou. Luiz pergunta, eu posso voltou. seguir comentando sobre isso, sobre esse momento e a importância dessas interações, né? Gorete. Pronto, Luiz voltou. Zenaide tem uma pergunta, né? Tem uma colocação, mas a gente também tem aqui no chat, tá? Alguém, eu gostaria que se identificasse. O 55859. Ele colocou assim, ou ela, né? Nesse contexto de pandemia, é literatura a linguagem mais próxima das pessoas que estão em vulnerabilidade ou não? Então, quando eu falei que a gente tem contextos familiares distintos, né, e formas de demonstração de afeto na família também diferente, nós temos também contextos socioeconômicos diferentes. E aí a gente vai aqui pensar, tentar criar um quadro, né? Quando você está numa boa condição socioeconômica, todo o teu espaço está garantido de segurança, de alimentação, de cuidado, parece que é um espaço mais propício para que você possa ler, para que você possa se dedicar a essa outra dimensão mais subjetiva, mais simbólica por meio, né, aí das linguagens artísticas e por meio da literatura. Mas nem sempre isso é verdade. Às vezes, pessoas num contexto socioeconômico extremamente favorável não têm livros em casa e a literatura não faz parte do seu contexto. O livro, de um modo geral, não faz parte do seu universo. E a gente tem, por exemplo, pessoas com condição socioeconômica bem limitada, que tem que a cada dia pensar sobre como vai ser o próximo dia, do ponto de vista das necessidades mesmo de garantir alimento, de garantir o álcool gel, de garantir o sabonete para o banho. E essas pessoas, por incrível que pareça, elas são leitoras. Eu quero citar, né, como exemplo, o contexto das bibliotecas comunitárias. Nós temos um movimento de bibliotecas comunitárias muito intenso no Brasil, tanto que nós temos 2 publicações aí do ano passado da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, falando sobre como as bibliotecas comunitárias vêm desenvolvendo um trabalho significativo nos espaços em que o Estado muitas vezes não chega. Nós temos um número de bibliotecas inferior ao que seria necessário para a população, na verdade, no Brasil. A história das bibliotecas no Brasil é uma história relativamente recente. E as bibliotecas comunitárias têm feito esse papel. E quando elas fazem esse papel, é porque a comunidade reconhece a importância do livro, da leitura e da literatura nas suas vidas. Eu tenho visto que pelas lives, né, nos diversos tipos de plataforma, que tanto a literatura quanto a música têm sido 2 linguagens aí, talvez pela simplicidade da veiculação que ela permite, né, que tem sido realmente bem persistente aí nas páginas das pessoas, nos feeds. Algumas pessoas que às vezes nem trabalham com isso estão se sentindo convidadas, se sentindo convocadas a contribuir com esse momento por meio de uma linguagem que traz beleza e que pode ajudar o outro nesse momento, e elas abrem livros e leem poesias, ou elas leem contos. Eu tenho recebido também alguns links de plataforma de streaming de música com pessoas que estão lendo poesias. Eu mesma tenho gravado algumas coisas e tenho mandado para algumas pessoas, né, amigas, enfim. Eu acredito que sim, acredito que pela facilidade, né, que é abrir um livro e ler aquilo que a gente gosta para o outro, porque isso é fundamental, que seja algo que eu elejo
como uma leitura que eu gosto, aí eu vou então conseguir presentear o outro também como uma boa leitura. Eu acredito que a literatura tem sido bem intenso nesses últimos 30 dias, né? E tem sido muito gostoso ver isso. Ao contrário do que se pensa que nós somos um país que não lê, eu acho que a gente está aí mostrando que livro é importante. E esperamos que permaneça, né? Depois, quando acabar esse período todo de pandemia, né? Esperamos que o livro permaneça sendo tão importante, né? As histórias, né? A voz. Os encontros, porque algumas pessoas têm promovido os saraus virtuais por meio desses aplicativos, enfim. Eu tenho insistido muito nessa coisa da interação, porque é a gente perguntar qual é o lugar do livro, da leitura e da literatura nesses lugares. Eu posso ler um trechinho para vocês de uma coisa que eu gosto muito, que pergunta para a gente se tem lugar para a literatura numa sociedade que corre tanto, que é tão veloz e que tem outros valores e que permite pouca interação. Será que tem lugar, né, para o livro, para a leitura, para a literatura? Eu mencionei o João Francisco Duarte Júnior e eu encontrei uma fala dele que eu gosto muito e eu quero ler para vocês. Ele fala assim: nossas casas não expressam mais afeto e aconchego. Temerosa e apressadamente, nossos passos cruzam os perigosos espaços de cidades poluídas. Nossas conversas são estritamente profissionais e, na maioria das vezes, mediada por equipamentos eletrônicos. Nossa alimentação, feita às pressas e de modo automático, entope-nos de alimentos insossos, contaminados e modificados industrialmente. Nossas mãos já não manipulam elementos da natureza. Espigões de concreto ocultam horizontes. Os odores que comumente sentimos provêm de canos de descarga automotivos, chaminés e depósitos de lixo. E, em meio a isso tudo, trabalhamos de maneira mecânica e desprazerosa até o estresse. E esse é um trecho de um livro onde ele conversa sobre isso, né? Sobre o que é mais importante, se é o conhecimento da razão ou se é o conhecimento do campo da arte. E a pergunta é, numa vida que se configura dessa forma, tem espaço para a literatura? Tem espaço para a leitura? E a pandemia, que é aí o que transversaliza a nossa conversa, né? A pandemia, ela convoca a gente a isso, a voltar a fazer comida e então comer com mais calma e sentir o gosto das coisas, sentir o sabor das coisas, né? E a literatura também exige isso, exige sentir o sabor das palavras, das imagens, poder criar as imagens do que a gente está lendo, né? Do que a gente está ouvindo. Eu assisti a uma live entre o Rodrigo França e o Lázaro Ramos. E os dois leram um trecho e uma pessoa colocou assim: nossa, é como se eu estivesse vendo. Então, ouvir uma leitura literária, né? Escutar uma história contada de boca, também sem um livro, né? Ela convoca esse repertório de imagens que todos nós carregamos, que todos nós trazemos. Se eu leio para vocês aqui um conto e eu digo que eu descrevo o cenário desse conto tal qual o escritor colocou e é uma cidade pitoresca do interior, cada um de nós vai criar essa imagem para si e muito provavelmente, ainda que tenham elementos comuns, essa cidade é diferente para cada um de nós, né? Porque vai convocar essas nossas imagens internas, né? E é isso que o Duarte Júnior vai falar. Ele vai dizer, olha só, parece que ele estava adivinhando aí que a gente ia passar por esse momento, né? Numa vida que está assim, tão corrida, qual é o lugar da literatura, qual é o lugar da arte, qual é o lugar
do encontro e o lugar. Experimentem, gente, pegar textos que vocês gostem, poemas que vocês gostem e ler para as pessoas em casa, contar histórias para eles, né? E depois vocês partilham isso, como é que isso aconteceu com vocês, né? Tem mais perguntas? A Zena, A Zenaide levantou a tá mão. pensando no horário também, gente, né? A Zena, dá uma palavrinha. A Zenaide levantou a mão. Pode falar, Zenaide. Posso? Pode. Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos. Gorete até falou, né, do Tiago de Petrolina. Gorete, nós estamos nesse diálogo, nós temos muitos anjos da leitura, que são os mediadores, né, do Instituto. E nós temos pessoas de Barreirinhas, no Maranhão, a Kíria, nós temos aí Maranhão. a Xênia de Beberibe, né? Então, a Régia do Maranhão, que também faz parte da coordenação do Instituto, né, que trabalha junto com a gente. Então, o Instituto, ele trabalha em são 21 estados, 177 municípios, nós já temos mais de 276 bibliotecas, entre construídas e organizadas, exatamente nesse eixo, como você falou, e o Luiz também, né? A gente trabalha além do espaço, muito cuidado nesse acervo. Que acervo é esse? Sabe que proporcionar um acervo, isso é muito importante, essa escolha tem que ser muito criteriosa, e com a mediação, né? Formando os mediadores e para proporcionar exatamente que esse livro consiga chegar a essa formação e essa apresentação de qualidade do livro. O Instituto vem há 20 anos nesse caminhar juntos, né? Construindo um sonho, né, uma utopia muito forte, né, porque a gente acredita nisso, né, nesse sonho, e você colocou uma coisa muito importante desse tempo. Acho que o vídeo da Gorete travou. Está ouvindo, Gorete? Eu estou ouvindo bem. Né? A gente pensa muito, prima muito pela qualidade de garantir esse direito da literatura, que a gente sabe que todo mundo tem esse direito, todos os brasileiros. E eu acho que esse tempo veio exatamente para isso, né? Que para mostrar que a gente pode ser melhor. A gente, como você bem colocou, o brasileiro ele lê. E isso apareceu nesse momento, né? Desse momento da pandemia, que no início, na primeira semana, a gente ficou muito se perguntando, e agora? E eu acho que até reafirmando para a Norma, a literatura é uma linguagem sim que nos aproxima. Eu tenho certeza que esse fortalecimento agora desse momento vai fazer, né, Carmela, com que isso continue muito forte. A gente não pode deixar se perder nesse momento. Ela é importante, sim. A literatura, ela nos abre. Eu digo sempre que ler e conversar nesse momento é essencial. Leitura é palavra, não é? A obra literária, ela é palavra. E a palavra, ela constrói pontes, ela nos mostra mundos. E isso é muito importante. Como é que a gente vai sair desse momento para a gente ingressar num momento totalmente novo. E a literatura, e como você bem colocou, todas as outras artes, elas nos proporcionam isso. Concordo com você quando você colocou que a escola ela é super importante nesse momento e que ela se perceba que ela pode sair um pouco dessa grade curricular e aproveitar esse momento literário. Isso é uma conversa que a gente precisa se ampliar, sabe que a gente não vai sair desse momento tão rápido, e a gente precisa, eu acho que já é até um próximo diálogo, a gente ampliar esse ponto tão importante com as escolas, né, de permitir e de se enriquecer com isso. Isso vai proporcionar uma riqueza de conhecimento e de transformação muito importante. A gente dá um valor muito grande a esse momento. E foi muito gostoso. É isso. Desde já eu agradeço. Uma conversa boa de ter, né? A gente pode ficar horas conversando sobre isso. Quando, agora há pouco, antes da gente começar, caiu uma chuva aqui na minha casa e eu lembrei de um poema curtinho e aí depois lembrei de um conto e aí eu falei, nossa, é uma coisa maluca, como parece que quando você trabalha com literatura e você trabalha com leitura e com mediação,
tudo lembra, né? Você lembra textos, lembra, eu falei, eu acho que eu já acabei de criar talvez um recorte temático, porque lembrei de um livro do André Neves, o poema é um poema curtinho do Thales Azigon, que é uma pessoa daqui, do Ceará, né, de Fortaleza, e que é um mediador de leituras também, e que trabalha aí na articulação da abertura de redes de bibliotecas comunitárias também. E lembrei desse poema dele, lembrei do livro do André Neves também, que é um livro lindo, que também fala sobre chuva. E então, quando você diz, espero que esse... Eu estou dizendo isso para te dizer isso, tá? Quando você diz, espero que esse momento não passe, é que a literatura, uma vez que ela adere, né? Porque é uma coisa que adere, né? No seu corpo, no sentimento, já a gente vibra. É impossível se separar depois, né? A gente não consegue mais. Então a gente pensa nisso o tempo todo, né? Você pensa, ai, tal situação aconteceu, ai, o livro tal, parece o personagem tal, isso está presente o tempo inteiro para a gente, né? E como mediador ali, eu digo, acho que eu vou pensar sobre isso, sobre um recorte temático, mas levando linguagens diferentes e juntar texto considerado para a infância com um texto considerado para adulto e pensar como é que a gente pode fazer um encontro das pessoas com esses textos. E é isso, é muito gostoso, é um prazer enorme trabalhar com isso, né? Sim. O livro que você está falando é O Colecionador de Chuvas, do André Neves. Isso, Colecionador de Chuvas, que é lindo, né? A gente tem um acervo literário dentro do Instituto, que a gente trabalha com ele, né? E essa obra faz parte dele. Ele é lindo, maravilhoso. O André é uma referência, né? Tanto de escritor Sim, como de ilustrador. De ilustração. E, Gorete, nós temos 2 grupos de anjos, e nós já estamos ultrapassando a média de 400 mediadores de leitura no Instituto. Então, nesse uma rede assim muito importante, né, de formação constante, né? Eu acho que a formação ela faz parte da vida. A literatura, como você disse, quando ela incorpora na gente, né, como você disse, é esse lugar de conforto, realmente. Sua palavra assim, fiquei emocionada quando você falou, porque nesse grupo nós estamos fazendo exatamente isso, compartilhando poesias, compartilhando vozes, porque a gente lê um para os outros, né, através dos áudios, compartilhando livros, né, isso também é muito importante, como você disse, são muitas as plataformas que estão disponibilizando, né, PDF, sim. Livros também, audiobooks, todas essas ferramentas e também formas alternativas de fazer circular esses livros, né? E essa literatura. Se a gente não pode ir pegar na casa do outro, porque tem que ter bastante cuidado. Eu fui voluntária uma época num hospital e hospital de infectologia. Então, tinha todo um cuidado para entrar com o livro, higienizar esse livro e depois também higienizar o livro para trazer para casa e tudo. Mas, como a gente está literalmente no fique em casa, vamos encontrar outras formas dessa partilha, né? Outras formas de compartilhar aí essa literatura e marcar encontros para conversar sobre os livros. É super possível fazer clube de leitura, né? Você combina qual é o livro, as pessoas que têm, leem e entram para conversar desse livro, falar sobre o livro lido, é muito possível, né? E mais uma vez a literatura promovendo essa interação, né? Rodas de leitura literárias, né? Rodas de leitura literária também, é muito possível. É muito possível. É essa facilidade que faz com que a literatura nesse momento esteja tão presente e que ela permaneça, né, quando acabar esse período. Eu volto a parabenizar o trabalho que vocês desenvolvem, cada coisinha que vocês vão contando, né, 400 formadores, 400 mediadores de leitura, é uma grande rede, né? Parabéns para o Instituto. Levar para conhecer. Essa live hoje aqui reunindo Pernambuco, Maranhão, Pará, Bahia, cheio de gente aqui, viu? Ceará, Rio Grande do Norte.
É isso aí. Uma rede bem forte de mediadores e foi um prazer estar contigo. Gorete é do Maranhão também, né, Gorete? Oi? Quer dizer, você é do Maranhão também, né? A minha família materna é do Maranhão e o Maranhão é um lugar de referência para mim. Eu morei no Maranhão toda a minha primeira infância e é um lugar, por exemplo, que a gente sabe em que se fabula muito, que existem muitos contos de tradição oral, né, do Maranhão. Existem histórias maravilhosas, tanto na capital quanto no interior, histórias que fazem parte da tradição oral popular, né, esses contos que eu tenho uma predileção também por esses contos no meu trabalho pessoal de pesquisa no campo da oralidade. Os contos de tradição me encantam muito pela universalidade, né, dos temas, falam de muitas questões nossas, humanas, e por isso são contos eternos, né? O Maranhão tem contos maravilhosos e vivi também no Pará, né? Então tenho um carinho muito grande por esses lugares. E a Paraíba também, né? Estou vendo aqui agora. Assim, falar de literatura, né, é tão gostoso que a gente podia, assim, ficar horas e horas, né, conversando aqui bastante. Não sei se vocês gostariam agora, talvez que cada um pudesse falar de um livro que está lendo ou que leu nesse período da quarentena, ou talvez fazer algumas indicações, não sei, de livros. A gente está com um grupo de pessoas que são formadoras. A gente está, Gorete, né? A gente está com mais 6 minutinhos aqui, né, para encerrar mais esse momento. Fala só o nome do livro, então, Carmélia. Só o nome. Alguém quer falar um livro que tenha lido recentemente? Tem se apaixonado? Peraí, é uma reunião. Oi? O último livro que eu li agora, que eu pedi até a Gorete, inclusive, né, foi o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Faz tempo que eu queria ler esse livro. O Ailton Krenak estava aqui ano passado na Bienal, eu não pude acompanhar, mas fiquei interessada. Então, Gorete partilhou comigo. Foi o último livro que eu li agora, semana passada, não foi, Gorete? A gente conversou. É maravilhoso. Esse é um livro que vale uma leitura e uma boa roda, uma boa conversa. É muito bacana. Quem mais quer compartilhar aí o que leu nesse livro? Zenaide está mostrando aí algum livro. Ó, eu acabei de concluir essa trilogia, pessoal, como você disse, por contos de tradição oral e contos de fadas. Mundo de Tinta, da Cornélia Funk. E está fazendo um trabalho já há alguns anos de formação, de mediação de contos de tradição oral e contos de fadas, e a gente está num momento de pesquisa, de releitura desses contos, assim, bem interessante. Então, essa trilogia eu acabei de ler agora, durante a quarentena. Posso sugerir, então, que essas leituras compartilhadas aí aqui, a gente escreva embaixo lá quando for colocar no YouTube para ficar de indicação de leitura para as pessoas? Sim, pode. Gorete, dá para tu ler a frase da blusa que eu coloquei aqui? Cada pessoa, um livro, um mundo, uma biblioteca. Falei para a Carmélia que, coincidentemente, eu ia colocar essa mesma blusa e mudei de última hora. Mas é uma frase maravilhosa, né? É disso que a gente está falando um pouco, né? Todas as nossas experiências de vida, elas são passíveis de serem contadas, né? As histórias de vida, eu disse que a minha mãe é uma grande contadora de histórias. Ela conta muito e contava as histórias da família. Essas histórias ajudam a nos constituir como sujeito, né? Ajudam a nos constituir nas nossas referências também, como no lugar em que a gente vive, no lugar que a gente está. Oi, Norma Santana, minha grande parceira na Secretaria da Cultura. Eu estou aqui apresentando esse livro aqui, Gorete, o Relicário. Ai, meu amor. Levanta um pouco mais. Dá para ver? Sim, Relicário. Ai. Organização da Isabel Costa, né?
A gente tem esse outro livro aqui, olha, Sertão Cantado, que é um livro de cartas de autores para Patativa do Assaré. Muito interessante. Ainda assim, Gorete, eu queria te agradecer demais por esse momento, né, pela partida, pela conversa. É tão gostoso te ouvir, né, que se a gente tivesse assim, o dia todo, a gente ficaria o dia todo, né? Te agradeço demais por topar mais uma vez estar aqui junto comigo. Agradeço todas as pessoas que participaram desse momento com a gente, todos os professores. E a gente pode fazer como a Gorete sugeriu. O vídeo ele vai ficar disponível lá no YouTube. E a gente pode ir partilhando, trocando as nossas experiências literárias, né, batendo um papo. E quem sabe futuramente também fazer um encontro mais pertinho, né? Enfim, mas assim, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Trazer toda essa serenidade, essa calmaria, né? Por contagiar a gente. Também fiquei muito emocionada com a sua fala. Tenho certeza que Zenaide também ficou, como ela mesma disse, né? Todas as pessoas também, é sempre um prazer, é sempre muito bom te ouvir. Que bom, né? Que a literatura proporcionou esse encontro, assim, maravilhoso, né? E muito obrigada mesmo. Bom, eu quero me despedir, quero agradecer imensamente o convite também, é um prazer poder falar sobre isso, compartilhar, pensar junto, na verdade, né? A gente pensar junto, porque a gente está vivendo um momento único e, assim, tão cheio de incertezas, e esse momento de conversar sobre isso é um momento importante. Eu quero finalizar minha fala só fazendo a indicação de um livro que eu acho incrível para esse momento, que é O Paraíso São os Outros. É um livro do Walter Hugo Mãe, é um livro incrível e eu sugiro muito que vocês tentem encontrar e tentem ler, e tentem... Ah, acabei de lembrar. A Nina Risse, que é uma poeta, ela publicou, acho que no Spotify, a leitura literária dela desse livro. Acho que é no Spotify, não tenho certeza, ou no Deezer, não lembro. Mas tem lá, Walter Mãe, O Paraíso São os Outros. Ele cabe tão dentro desse momento que a gente está vivendo, é incrível. É um livro que tem me acompanhado já há um bom tempo, tenho muito carinho por essa leitura. E é isso, muito obrigada. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, leiam livros. Muito obrigada, um abração.